Olá, tudo bem? Vamos para mais uma aula de História Contemporânea aqui no nosso canal, o Conhecimento Liberta para a Realidade. Eu que estou uma série aqui no nosso canal contando a história dos papas da Igreja Católica, a partir do primeiro Papa que, segundo a história, foi Pedro, São Pedro. Mas muitas pessoas perguntam para mim, será mesmo que Pedro foi o primeiro bispo, Papa da Igreja Católica? Pergunta número 2. E Jesus ressuscitou, sim ou não? É o que os senhores vão saber agora. Mas antes de responder, vamos esse momento tão importante na tradição da Igreja Católica, que hoje foi escolhido mais um Papa para a Igreja Católica. Vamos lá. Senhoras e senhores, o Vaticano, como é hoje, nunca foi sempre como é hoje. O Vaticano sempre fez parte do governo da Itália. E só se separou, só se tornou independente a partir do ano de 1929, no Tratado de Latrão. O governo da Itália era Mussolini. Antes disso, antes de 1929, o Vaticano, Roma, ali que fica em Roma, sempre fez parte do governo da Itália. Em algumas províncias, a Igreja, o Vaticano, era responsável por algumas províncias. Por isso, fazia parte do governo da Itália. Foi nesse tratado de Latrão que eles se separaram. Então, disse, não, você vai se tornar independente, vai viver com seus próprios recursos, né? E ele se tornou um Estado independente, o Vaticano. O papado, os papas, os bispos que vivem ali, vivem dos seus próprios recursos, doações e ativos mundo afora. De lá para cá, o Vaticano é um Estado independente. E vamos à história do nosso primeiro Papa. Quem foi realmente, se realmente Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica, sim ou não? Senhoras e senhores, a história da civilização sempre foi muito lenta. No nosso tempo moderno, nós nos tornamos pessoas civilizadas, o processo vem se arrastando lentamente. Às vezes anda, às vezes para, às vezes retrai. Por que será? Tudo porque as comunidades, mundo afora, sempre esteve atrelada em culturas e costumes milenar, ou seja, culturas como budismo, hinduísmo, cristianismo, por aí vai. Várias culturas onde as pessoas se apegam, se atrelam e com isso a sua vida anda muito lentamente, porque eles acreditam muito em narrativas lendárias. Isso aqui é uma narrativa lendária. Mas o professor, o educador, o historiador, eles não falam por que o Pedro não foi o primeiro Papa da Igreja Católica. Por que Jesus não ressuscitou? Eles não dizem o motivo por quê. E os senhores vão saber aqui agora. Se os senhores perguntar a um padre, a um pastor, a um filósofo, a um teólogo, eles nunca vão dizer aos senhores a verdade. Porque eles são pessoas, como se diz, parcial. São professores parciais. Os padres, os bispos, os papas são professores parciais, ou seja, defendem o seu lado. Eles nunca vão dizer que realmente Pedro foi. Pedro não foi. Eles vão sempre afirmar para vocês que Pedro foi o primeiro papa e que Jesus ressuscitou. Porque eles são parciais. Vocês têm que procurar alguém imparcial. Alguns professores historiadores são imparciais. Isso é a fonte mais correta de você saber recorrer. Eles vão dizer a você que realmente não, porque ele não é. Mas é difícil você ver um historiador dizer o porquê. Ele diz que não foi. O Pedro nunca foi o Papa da Igreja, o primeiro Papa da Igreja Católica, nem bispo.
Mas não diz o porquê. Porque eles são parciais. E tem que ser alguém parcial. Alguém que não faz parte de nenhum processo, nem de um lado, nem do outro. Nenhum processo ideológico. Assim como eu. Eu não faço parte de nenhum processo ideológico. Portanto, eu estou à disposição para dizer por quê. Olha só, senhoras e senhores. Aqui, para você entender por que o Pedro não foi Papa da Igreja Católica. E também Jesus não ressuscitou. Por que será? Vamos lá. Olha só, vamos fazer esse gráficozinho aqui, ó. Essa pirâmidezinha para vocês entenderem, tá? Vamos fazer essa pirâmidezinha aqui para vocês entenderem. Isso aqui é uma pirâmide. Vamos botar aqui três. Vamos botar aqui um, dois, três classes. Onde é que Pedro estava aqui? Onde é que Pedro estava aqui? Os apóstolos estavam aqui, os discípulos estavam onde? Estavam na base da pirâmide. Quem estava no topo da pirâmide? Roma, não é? Aqui estava Roma. Quem era Roma? Era o Império. Era o Império, né? Era o Império Romano que estava no topo da pirâmide. Pedro estava na base. Tá. Como é que alguém da base, alguém que falava aramaico, né? Todos os discípulos de Jesus falavam aramaico. Jesus falava aramaico, né? E o Império é quem estava colonizando quem? A Judéia, Galiléia, a Samaria, Belém. O Império que estava colonizando, que estava ali, o pessoal vieram de Roma, né? Pôncio Pilatos era o representante do Tibério, né? O Tibério, olha só, o Tibério era o representante de Roma, era o imperador romano. O Pôncio Pilatos era de Roma, ele estava ali de bobeira. Ele estava apenas, ele era o gerente de Roma, sugando os recursos, impedindo que as pessoas protestassem, como Jesus protestou com seus discípulos e foi capturado. Então, como é que um homem simples, um pescador, que falava pouca cultura, né, um homem do campo, assim como os outros, vai assumir um cargo em Roma, em outro país? Mas os educadores não falam isso. Poucos falam porque ele não foi ser por isso. Ele não foi exatamente por isso, porque ele falava uma língua rasteira, era uma pessoa do povo, pessoas comuns, e era estrangeiro. Mas eles, o que é que eles fizeram com Pedro? Por que é que eles disseram que Jesus ressuscitou? A história. Por que é que Roma, o Império, né, disse que Jesus ressuscitou? Disse que Pedro foi o primeiro papa, porque teria que continuar o processo de degradação, de miséria, de desgraça com as comunidades mundo afora. Esse é o segredo, senhoras e senhores. Teria que continuar. Aí você me diz, não, mas Mateus 16, 18, 19 diz que Jesus disse, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mentira! Aquilo ali não foi Jesus que disse, ali foi um texto pronto. Mateus foi escrito há 90 anos depois da morte de Jesus, há 50 depois da morte de Pedro. Ali foi um texto bonitinho, preparado pelo escritor. Jesus nunca disse aquilo. Entenderam, senhoras e senhores? Então, o processo, eles teriam que dizer isso para continuar o processo de catequese mundo afora. Para que o povo continuasse o quê? Acreditando em narrativas lendárias. Isso aqui é uma narrativa lendária. É por isso que eu falei que a civilização ela anda a passos lentos, devagar, quase parando, porque para que o povo acredite em narrativas lendárias como essa. Jesus não ressuscitou, senhoras e senhores. Mas o Império teria que dizer isso, que é para eles continuarem fazendo o quê? Roubando as terras mundo afora. Como nós vamos ver na nossa próxima aula com o Alexandre VI. Por que será que Alexandre VI, eu estou falando aqui do Brasil,
Foi na época que o Alexandre VI, quando Portugal veio para o Brasil, foi na época desse Alexandre VI, em 503, que foi o último governo do Alexandre VI. Em 503, 1503, foi quando o Alexandre VI estava governando Roma. Então, se ele dissesse que Jesus tinha morrido de verdade, não tivesse ressuscitado, nunca a catequese, através dos jesuítas, ia chegar ao Brasil para poder continuar a mentira, explorando, dizendo que Deus, que Moisés falou com Deus, que Jesus ressuscitou. Se Jesus tivesse morrido, acabou. Não tinha nada, ia falar o que aos índios, os nativos daqui? O que é que eles vão falar? Então, essa é a narrativa. É uma narrativa mentirosa. É uma narrativa lendária. Dizer que Jesus ressuscitou para continuar o processo de degradação, de assassinato das pessoas, de morte das pessoas, dos índios. Isso é a mentira. A catequese mentirosa tem que continuar. Viram esses dias todos, essas 2 semanas de palhaçada lá em Roma? Viram? Quem estava lá? Tem uma empresa, uma emissora, a maior emissora do Brasil, a Rede Globo, estava lá com todos os seus repórteres, todos os seus jornalistas de peso. Por quê? Exatamente porque a Rede Globo, senhoras e senhores, é fruto da exploração das terras do Brasil, que nós vamos ver na nossa próxima aula. É fruto disso. Por isso que ela estava lá, porque a mentira tem que continuar. Os abestalhados têm que ficar ouvindo aquilo, aquelas cenas, e achar maravilhoso, achar uma delícia. Senão não tinha sentido nenhum a Rede Globo mandar para lá. Por que ele não fez o conclave ali em Israel, ali na faixa de Gaza, onde Israel está matando os palestinos? Por que a Rede Globo não vai para lá com todos os seus repórteres para mostrar a destruição, a miséria daquele povo lá da Palestina? Por que não vai para lá? Não, vai para Roma, porque a Roma é o quê? É o berço do capitalismo selvagem, cruel. Né? Ali o Vaticano é o berço do capitalismo selvagem, cruel. Então, senhoras e senhores, narrativa lendária. Jesus ressuscitou? Não. Não. Jesus não ressuscitou. Pedro foi papa em Roma? Não. Não. Entendeu? Não foi por isso. Por esses motivos. Eles apenas esconderam Pedro, seus discípulos, mais os outros demais, em algum lugar, até mesmo em Roma. Nunca que eles foram nada. Nunca que eles foram nada. Eu sempre comparo essa narrativa de eles disserem que Jesus ressuscitou, que Pedro foi o primeiro papa, com uma narrativa que aconteceu aqui no Brasil em 2018. A mesma coisa, senhoras e senhores. O cara simulou uma facada e ninguém nunca viu essa facada. O cara estava cercado de polícias federais, entrou um estranho de repente naquele bolo e conseguiu atingir esse cara, mas esse agressor não foi atingido por nada, não foi agredido por nada, não acharam a faca, não acharam a roupa que ele estava vestido, que estava furada, que a faca tivesse furado. O cara ficou incomunicável até hoje. Então eu comparo essa narrativa. Eles fazem isso aqui para poder ter que vender depois. Mas tudo mentira, tudo narrativa mentirosa. Tudo bem? Na próxima aula vamos falar qual foi o papa mais corrupto da Igreja Católica e por que ele foi esse papa tão corrupto assim. Um abraço, te espero, tchau, tchau. Inscreva no nosso canal, curte, compartilhe, deixe seus comentários para aumentar o nosso alcance. Tchau, tchau.